por que a autoestima no lugar, ela é importante e quais as consequências dessa autoestima estar baixa, abaixo do que ela deveria estar? É interessante, né, a gente conversar sobre baixa estima, porque a gente tem tendência a só falar de autoestima, né? E é interessante a gente pensar no contrário, né? Então a gente está vivendo um ciclo que as pessoas estão achando que elas têm que estar sempre bem, sempre, né, em autoestima. E confundindo o que é isso, né? Autoestima, então, é estima, é apreço por mim mesma, né? Gostar de mim mesma. Mas gostar de mim mesma também significa que eu me reconheço, eu sei quais os meus defeitos, quais as minhas qualidades. A gente vive um momento que é muito aquela ideia assim, da autoajuda, né? Tudo que você faz de bom, você está ótimo, você está sempre bem. E não é verdade, né? Como você disse no início. Tem dia que você se levanta ou no decorrer do dia você fala assim, ai, né? Não estou bem, não estou legal, não estou me sentindo tão bem, comecei bem, mas agora não estou. Então isso faz parte da nossa vida. Então a gente precisa de entender qual é o nosso limite. Opa, o que aconteceu comigo? Por que eu não estou bem? Né? O que está me perturbando? Reconhecer, às vezes o reconhecer que eu não sou boa em determinadas coisas ajuda a eu caminhar. Eu quero melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo, ou eu definitivamente não sou bom nisso mesmo. Então a gente começa também a não se cobrar aquilo que não é possível. Então a gente começa a colocar essa estima no nível razoável, aceitável para cada um. Porque o que é bom para mim não é o seu bom, não é o bom dela. Então a gente precisa também de entender isso, para não criar falsas ideias, né? Aquela ideia que você vai ser sempre ótimo, tudo que você quiser você vai fazer, tudo que você decidir você vai ser. Nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade. Eu vou saber da Letícia daqui a pouquinho, mas quero fazer mais uma pergunta para você, Janaína. A autoestima, ou a estima, com U, né? Que é essa estima própria. A autoestima elevada, uma pessoa ajustada com a sua própria imagem, com a sua própria identidade, consigo mesma. Começa lá na infância, a criação é muito importante para que ela cresça com essa estima adequada e sabendo o seu valor, sabendo que as suas limitações, suas qualidades. Eu costumo falar que tudo começa na infância mesmo, a gente sabe disso. Algumas pessoas, eu costumo brincar com alguns pacientes assim, você herdou isso ou você aprendeu isso, né? Porque tem coisas que a gente aprende realmente na nossa família, né? Você cresce às vezes ouvindo que você não vale nada, que você não sabe nada, você vai acreditando nisso ao longo da vida. Só que também, graças a Deus, a gente pode mudar. Então chega uma hora na vida e você fala assim, peraí, será que eu não presto para nada mesmo? Será que realmente eu não sei nada? Então tem uma fase da vida também que a gente pode fazer as nossas escolhas, né? Repensar a nossa vida. Então sim, a gente aprende muita coisa na infância, mas a gente também pode mudar muitos dos nossos aprendizados. A gente não precisa ter o complexo Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela, nunca Gabriela. Só as Gabrielas de verdade mesmo, né? Como a minha sobrinha linda, beijo, Gabriela. A gente tem um ditado em Minas que fala isso, né? Pau que nasce torto vai morrer torto. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente ainda brinca, né? Nós cristãos ainda brincamos que Jesus era um carpinteiro. Ele era um excelente carpinteiro. Então, um pau que nasce torto, nas mãos do carpinteiro, ele molda e faz uma coisa maravilhosa. E você, Letícia, como é que foi, então, a sua história? Com 17 anos, eu tive minha primeira depressão. Gente, mas você tem cara de 15, como é que você teve aos 17? Eu tenho 22. Meu Deus, que bom, né? Você ter essa carinha de menina. Eu gosto também. É muito bom. Aí eu tava na escola, eu não conseguia mais prestar atenção na aula, eu não conseguia mais comer. E eu fui só emagrecendo, e eu nunca gostei de ser magra, eu odiava ser magra. Aí quanto mais eu via eu magra, eu desesperava. Aí eu comecei a me olhar no espelho, e aí minha família tentava me ajudar e eu não sabia o que eu tinha. Aí eu fui no médico, ele diagnosticou, não, você tá com depressão, você precisa iniciar uma medicação para dar um jeito. Aí eu fui para a Estância Paraíso. Olha só, gente, só um parênteses antes da gente falar da Estância Paraíso. Você pensa assim, uma menina de 17 anos, é uma adolescente, está na escola, né? Saudável, tem uma família bacana, que a ama. Por quê? Será que
as pessoas às vezes acham que isso não acontece. Não. Que acham que vai acontecer uma depressão, uma pessoa que está num outro momento. Coisa só de gente grande. Coisa de gente grande, ou de gente bem adulta. E acho que é frescura também. Acha que é frescura também. Existem preconceitos ainda sobre a depressão, né? A gente sabe que a depressão existe inclusive causa fisiológica, causa química, né? De o cérebro não produzir as substâncias adequadas para que a gente tenha essa sensação de prazer, e pessoas que têm uma deficiência de produção desses hormônios precisam tomar medicamentos. Isso são coisas científicas, são coisas... E mesmo a depressão, que não é fisiológica, que não é química, ela existe, é uma realidade. E aí você foi então para a Estância Paraíso, que é onde tem um Moriá, que é um retiro de fim de semana, às vezes nem sempre no fim de semana, às vezes até no meio da semana, né? No meio da semana. Que bom. E aí, o que aconteceu lá? Aí lá eu vi que eu tinha valor mesmo, porque eu não sabia meu valor. Eu cresci sem saber quem que eu era. Então, até quando eu ia fazer algum teste, alguma coisa, eu não sabia minhas qualidades, não sabia meus defeitos. E eu ficava totalmente perdida. Aí lá eu vi que eu tinha valor, que eu tenho qualidade e preciso trabalhar meus defeitos. E aí eu me perdoei, porque eu não me aceitava magra e achava que as pessoas gostavam de mim por interesse. Eu tinha que oferecer alguma coisa para eu sentir bem, porque eu sentia que eu era um peso também. Olha só, são muitos sentimentos, né, Janaína, muito pesados para um adolescente de 17 anos processar isso, né? Porque a gente, quando está já mais maduro, tem coisas que você já consegue... Não, né? A gente consegue, assim, né? É bem assim, né? Mas é muito pesado para um adolescente processar e conseguir distribuir isso dentro dela, a não ser que tivesse realmente uma ajuda, né? E a gente tem que ver que isso é uma coisa do nosso momento, né? A gente tem hoje muitas crianças e adolescentes sofrendo de depressão, ansiedade, né? Resultado, muitas vezes, de baixa estima, né? E isso parece muito contraditório, né? No mundo das redes sociais, onde está todo mundo lindo, maravilhoso, e está todo mundo bem, isso esconde muita coisa, né? E como eu falei no início, eu acho que a gente vive uma falsa estima nesse nosso contexto, né? Muitos livros, muita fala no sentido assim, você tem que fazer tudo isso, você é capaz de tudo. E muitas vezes a gente vai criando, ao contrário, né, da sua pergunta, aquela criança que a gente vai sempre falando assim, não, tá lindo o que você fez, tá ótimo, tá maravilhoso. E você cria também uma criança insegura. Claro. Porque não é possível que tá tudo tão lindo também, né? Verdade. Não é possível que eu não tenha por onde melhorar. E ela não vai saber lidar com frustração nunca, né? Sim. Que é importantíssimo. E a gente precisa de aprender isso, né? Esses momentos que eu não tô bem, que eu estava bem, não fiquei bem. Por quê? Por que aquela fala do outro me deixou chateada? Não, aquilo que ele falou faz algum sentido? Eu realmente preciso de melhorar isso? Porque o outro pode ser um bom espelho para a gente ou um péssimo espelho, né? É verdade. Então, a gente precisa entender isso também, né? Com certeza. O que está acontecendo comigo? E se conhecer é importante, é interessante por isso, porque eu sou capaz de falar, não, acho que o outro está enganado, eu não preciso disso tudo. Eu acho que isso é a base de tudo, se conhecer. O autoconhecimento é a chave para muita coisa, exatamente para você saber o valor que você tem, saber aquilo que você tem que melhorar, que você pode melhorar, como você pontuou muito bem no começo, tem coisas que eu falo assim, gente, eu não vou nem querer fazer isso porque eu não tenho dom, não vou dar conta de fazer, mas em contrapartida tem muitas coisas que eu sou capaz, que eu sou boa, que eu posso ficar ainda melhor, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.